Meus irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o barro e o oleiro. No texto de Jeremias, capítulo 18, 19. E quando nós olhamos para esta imagem, nós temos o oleiro, o barro, a roda e o próprio vaso sendo construído. Nós somos o barro. Deus é o oleiro. O oleiro trabalha na roda. A roda está ali, em movimento, girando. A roda é a vida. Nós somos o barro, que estamos na vida. O oleiro, ele trabalha na nossa vida e na vida que estamos vivendo. O vaso, muitas vezes, ele se desfaz. E Deus faz novamente. Mas se o barro endurece e seca, ele não presta mais para nada. Eu queria ler com vocês o texto de Jeremias capítulo 18, do 1 ao 6. Ele diz o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro. Interessante, irmãos, quando Deus trabalha com Jeremias nesses 2 capítulos, Deus dá tarefas para Jeremias. Ele não só fala com Jeremias, ele leva Jeremias a uma vivência. Então ele diz a Jeremias: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Vá à casa do oleiro. Aí Jeremias diz: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Essa roda que nós vimos aí. O vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Ó povo da Candeias que está aqui, ó você que está me ouvindo. Deus não pode agir na sua vida como fez o oleiro. Como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós, assim é você, assim sou eu, nas mãos do nosso Deus. O oleiro, o barro, a roda e o vaso. São quatro personagens dessa história. Que às vezes nós misturamos o vaso com o barro, porque é fácil de misturar. Mas são coisas diferentes. Jeremias 18, destacando agora o versículo 3 e o 6, ele diz: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Quem é o oleiro? O oleiro está fácil. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Deus é o oleiro. Deus é aquele que está trabalhando na vida da gente, que está nos moldando, que está nos edificando, nos construindo segundo o seu propósito. O barro, quem é o barro? O barro somos nós. Nós somos o barro. Nós somos esse barro que Deus usa, que Deus trabalha, que Deus constrói. O que é a roda? A roda é o chão. A roda é a casa, é a família, é o trabalho. A roda é o lugar onde nós vivemos, porque Deus trabalha o barro onde ele está inserido. E eu posso fazer um paralelo da roda como sendo o lugar onde eu vivo. Fortaleza para mim é na minha vida a roda. A Candeias para mim é a roda. É o que está girando, são as circunstâncias, aquilo que circunda a minha existência, a minha vida, é a roda. A minha casa, a minha família faz parte da roda. É aquilo que está ao meu redor, aquilo que está debaixo dos meus pés, no sentido de que me move para um lado, para o outro. E a vida, ela é tão dinâmica quanto uma roda que não para de girar. Porque a vida vai o tempo todo mudando. E coisas vão acontecendo, ela está em movimento o tempo todo. E é nesse movimento que Deus vai trabalhando a gente. E o que é o vaso? O vaso é a nossa vida. O barro somos nós. O vaso é a nossa vida. Assim que eu entendo esse texto. Assim que eu posso até assim alegorizar essas categorias, esses personagens, esses elementos, para entendermos o que Deus está mostrando.
Porque ele diz, vocês são como barro nas minhas mãos. E eu trabalho na vida de vocês e construo um vaso. O vaso é a nossa vida, é o que Deus está fazendo na vida da gente. E quantas vezes ele precisa destruir para começar de novo? Porque não deu certo. Porque desmanchou. Não deu a forma que precisava. E às vezes Deus ali no meio do caminho ele conserta. Às vezes ele precisa desmanchar o barro e continuar novamente. E aí vem um ponto muito importante dessa reflexão. É que o vaso, ele se estraga fácil. Fácil. Para um oleiro que está trabalhando na vida da gente, aquele formato, aquele vaso que está sendo formado, ele facilmente ele se estraga. Você vê ali que se o cara chegar ali e enfiar o dedo, já era. Ele se estraga fácil. Tanto que, em Jeremias 18, versículo 4, ele diz, mas o vaso de barro que estava se formando, se estragou-se em suas... E é legal essa ideia que a NVI traz, a versão NVI, porque ela usa o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Parece que é uma participação do próprio barro em fazer com que o vaso se estrague. E aí é quando eu afirmo que a roda se move e o barro é vivo. Porque diferente de um oleiro que trabalha com o barro, aquele barro não tem vida, ele só é maleável, ele só é mole. Mas nós, como barros que somos, a gente tem opinião, a gente tem decisão, a gente também se movimenta. Interessante que nós somos um barro vivo em cima de uma roda que não para de girar. E como é fácil isso se estragar? Como é fácil perceber um projeto de vida se desmanchando? Porque a roda é super dinâmica, não para hora nenhuma. Existe um oleiro, mas o barro ele se mexe. O barro toma decisão. O barro diz, não quero. Aí o oleiro bota o formato, o barro diz, não quero. O barro natural, ele não se mexe sozinho. Ele não tem vontade. O oleiro consegue muito mais facilmente trabalhar ali com aquela substância, trabalhar com aquela lama, com aquela argila, com o próprio barro. Porque aquele barro vai se deixar moldar. Mesmo que não se sustente por causa da consistência, por causa de algum efeito externo. Mas aquele barro da imagem, ele não tem uma decisão de dizer assim, eu não quero esse formato. E nós temos. Deus nos criou com livre-arbítrio. Deus nos criou livres. Para quando Ele estiver fazendo um formato na vida da gente, a gente dizer assim, não quero esse formato, não gostei da alça e vou desmanchar. Nós somos um barro vivo, com desejo, com pecado, com vontade, com liberdade, com decisão, com escolhas. Percebe como complica o trabalho do oleiro? Você percebe como Deus precisa ser um oleiro assim que se garante mesmo? Para poder trabalhar com esse tipo de barro que somos nós. Um barro cheio de vontade, cheio de decisão, cheio de argumentos, cheio de opinião, cheio de verdades absolutas. Nós somos esse barro. Nós somos esse barro. Por isso, é muito fácil o vaso se estragar. O projeto que Deus tem e está construindo na vida da gente, como é fácil, por causa da própria roda, ou pela característica do próprio barro que nós somos, deste projeto se desmanchar. Como é fácil. Mas aí vem a notícia boa, que o oleiro, ele não se cansa. O oleiro não se cansa. Versículo 4 de Jeremias 18. Mas o vaso de barro que estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele pegou o barro e jogou fora. Ele pegou o barro, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, e ele refaz o vaso. Ele pega para fazer de novo. E eu digo a você que quantas vezes for preciso e necessário que Deus meta a mão naquele negócio troncho que nós fizemos com o que ele estava construindo, para poder ajeitar e fazer novo de novo, ele vai fazer. Quantas vezes for necessário, Deus vai fazer, porque este oleiro não se cansa
Ele não desiste de nós. Ele não joga o barro fora. Ele aproveita aquele barro. Mas, e a gente vem com os mais, né? O maisinho é sempre complicado, né? Mas o oleiro trabalha junto com o barro. Uma parceria com o barro. Vou mostrar isso para vocês em Jeremias 18. Olha esse texto, o que ele nos traz. Antes da gente ler o texto, antes da gente ler, Tadeu, qual o contexto aqui? Qual o contexto? Judá, Reino do Sul, está definitivamente talvez sendo destruído e levado cativo para a Babilônia. Jeremias é profeta deste povo que está no iminente juízo, sendo levado para uma situação onde, por causa de uma desobediência, por causa de uma idolatria, por causa de apostasia, de tudo que você possa imaginar, eles estavam sendo conduzidos, destruíram o projeto que Deus tinha para eles. Deus foi construindo um vaso, mas aí o barro disse: eu não quero. Eu quero os balaíns. Eu não quero esse Senhor. Eu não quero um sacerdote, juiz, eu quero um rei. Percebe como o barro é complicado? Eu quero ser igual aos outros povos. E aí o barro foi tomando suas decisões. E aí olha o que é que Deus fala aqui através de Jeremias. A partir do versículo 7. Se em algum momento eu decretar que, Deus dizendo, uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se esta nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei. E não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E, se numa outra ocasião, eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. O que a gente tem aqui nesse texto? É que a vontade de Deus, ela interage com a decisão e a obediência do próprio barro. Deus está dizendo o quê? Se eu tiver decidido que vou arrancar um reino e uma nação, e eu for lá e fizer a advertência, como fez para Nínive, e essa nação se arrepender, mudar os seus caminhos, eu me arrependerei do plano que eu tinha de arrancar aquela nação, e não farei mais o mal. Por outro lado, se eu tiver propósito em agir em uma nação, como foi com Israel, mas essa nação resolver não me obedecer e se desviar dos meus caminhos, eu me arrependerei do bem que eu tinha programado para eles e irei fazer outra coisa. Irei escolher outras nações, irei levantar os gentios. Percebe? A vontade de Deus, Ele está dizendo assim, olha, eu tenho esse plano, vou arrancar aquele reino. Aquele reino vai me desobedece, mas ele vai, eu digo, ele se arrepende. Eu me arrependo da decisão que eu tinha tomado e mudo. Percebe como a vontade, a decisão e a ação do oleiro, ela vai interagindo com as nossas escolhas, decisões. Com as coisas que nós decidimos, com as coisas que nós nos propomos a fazer. Porque o oleiro trabalha em parceria com o barro. Você não é um barro sem vontade, sem decisão, sem liberdade. Você não é um ser sem liberdade, sem condução. Se fosse, era diferente. Mas você tem decisão. E aí Deus pode chegar e dizer, vou destruir esse vaso. E aí o vaso vai e se arrepende. Eu não vou mais destruir não, agora eu mudei de ideia. Se arrependeu. Ou ele diz, pai, vou pegar a vida dessa pessoa e vou ter um projeto para ela. Essa pessoa vai ser usada para abençoar muitas vidas. Aí o barro vai e não se prepara, não ora, não atende os chamados que Deus está fazendo. Aí o que é que Deus vai dizer? Aquele projeto que eu tinha para você, eu já não tenho mais. Porque o barro não correspondeu, não agiu, um barro vivo, com escolha, com liberdade. Ele não se arrependeu. Ele não correspondeu ao plano
maravilhoso que Deus tinha para a vida dele. Quantas pessoas? Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Aí você vai e destrói. O Deus está olhando e está dizendo assim, rapaz, você vai levar uma peia mesmo. Aí a pessoa vai, se arrepende, se amolece, não sei o quê. Aí Deus vai e muda de ideia. Rapaz, nem vou mais lhe dar a peia, não precisa mais não. Você está beleza agora. Entende? Há um trabalho do oleiro junto com o barro. Esse barro é vivo. Tanto que Deus dá no versículo 11, ele diz, agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. E Deus ainda diz, mas eles responderão. Não adianta, Deus. Que resposta é essa? Não adianta, Deus. Continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Deus está dando a oportunidade de se arrepender para que ele possa, a partir daí, construir um novo vaso. Mas o povo está decidido a não fazer o que Deus quer. O povo está decidido a continuar seguindo a rebeldia do seu coração mau. Entende? E aí como é que vai? O que nós temos aqui nesse trecho não é um Deus trabalhando sozinho. Nem muito menos um Deus arbitrário que só faz o que quer. E muitas vezes Deus nem faz o que quer, porque queria que Israel fosse de um jeito e não foi. Porque o barro é vivo. Nem mesmo nós temos aqui um Deus inflexível que faz o que disse que ia fazer, custe o que custar. Deus disse, vou destruir esse povo de Nínive. Aí o povo se arrepende, aí não, mas eu disse que ia destruir, agora eu vou. Não, ele se arrepende, ele muda de ideia. A partir da ação do barro. Deus age num relacionamento com o barro. O que nós temos aqui é um Deus que muda de ideia, que se arrepende, um Deus que trabalha em parceria com o ser humano. É um Deus que sente prazer em ver um coração arrependido e aquilo que ele tinha decretado, ele rasga. Porque ele tem prazer em ver um coração arrependido e não derramar a maldade ou não permitir com que o fim daquela história seja daquele jeito. E Deus refaz tudo novamente. Entende, irmãos? Aí Deus dá uma tarefa difícil para Jeremias no capítulo 19. Ele chega para Jeremias, versículo 1 e 2, e diz, vá comprar um vaso de barro de um oleiro. Leve com você, Jeremias, alguns líderes do povo e alguns sacerdotes. E vá em direção ao vale de Ben-Rinom, perto da entrada das portas dos cacos. Proclame ali as palavras que eu lhes disser. O que é que Deus faz com Jeremias? Jeremias vai lá na casa do oleiro agora, compra um vaso e leva lá para a porta dos cacos. O que esse nome sugere para vocês? Porta dos cacos? Um lugar onde talvez muitos oleiros jogassem os seus barros que não tinham mais jeito, que não desse mais para aproveitar. E aí ele diz no versículo 10 e 11, depois que você proclamar ali, do versículo 3 ao 9, o que tiver que proclamar, quebre o vaso de barro diante dos homens que o acompanharam. Então Jeremias pega e quebra o vaso. Lá no portal, na porta dos cacos, quebra e diga-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como se quebra o vaso do oleiro, que não pode ser mais restaurado. O vaso do oleiro que não pode ser mais restaurado. Quebrarei este povo e esta cidade, e os mortos de Tofete serão sepultados até que não haja mais lugar. Qual é o barro que não pode mais ser restaurado? Qual é o vaso que não pode mais ser restaurado? É aquele que endureceu e secou. O barro endurecido e seco, ele não pode ser restaurado. Entende, irmãos?
A gente às vezes pensa que Deus está trabalhando assim, daqui a roda, tá? Pega a argila, aí faz um barro e bota para secar. Aí depois que seca, diz, vai vir, vai quebra. Aí ele pega os cacos para fazer de novo. Não é assim. Talvez o vaso vai estar pronto quando a gente estiver na glória com o Senhor. Enquanto isso, Ele está trabalhando ali na vida da gente, dando um formato do que tem que ser feito. A gente vai viver a vida nessa roda. Deus trabalhando na vida da gente. Agora, se esse barro que está na roda, ele seca, ele endurece, não tem mais como trabalhar aquele barro. Aí ele vai ser jogado na porta dos cacos. Entende? Vai ser jogado na porta dos cacos. Porque um barro endurecido e seco não pode ser restaurado. E quando nós percebemos Jeremias na sua mensagem, quantas vezes Jeremias fala de coração endurecido? Porque um coração endurecido, Deus não trabalha. Um coração seco e duro é como um caco de um vaso quebrado que não tem mais jeito. Qual é o nosso desafio? É de mantermos o nosso barro mole, quebrantado, amolecido. Quando nós vamos para Jeremias, eu separei alguns textos. Ele fala de corações idólatras. Jeremias 9, 14. A dureza dos seus próprios corações indo atrás dos baalins. Ele fala de corações enganosos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Ele fala de corações fingidos em Jeremias 3,10. Apesar de tudo isso, sua irmã Judá, a traidora, não voltou para mim todo o seu coração, mas sim com fingimento. O coração fingido. O coração autossuficiente, Jeremias 17,5. Maldito é o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Enquanto você estiver com seu coração amolecido e quebrantado, Deus irá refazer a sua vida quantas vezes for preciso. O próprio Evangelho, quando chega na vida da gente, a primeira palavra é: arrependei-vos. Amoleça o coração. Porque Deus, Ele resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste os arrogantes. Deus resiste àqueles que estão com seus corações secos e endurecidos. Pastor, eu queria só perceber uma coisa. Se eu for um vaso, sequei, presta, mas não. Aí eu digo para você, meu irmão, isso é milagre de Deus. Porque o que a gente vai ver depois nos Salmos é que Deus transforma os cacos em obra-prima. Mas aí como é que Deus faz isso? E esse quebrantamento é praticamente uma conversão. É praticamente um encontro com Deus que você passa a amolecer um barro que já tinha secado. E eu creio que isso pode acontecer. Mas você pode já assumir o lugar de alguém que diz: eu vou manter-me como barro mole nas mãos do Senhor. Porque a vida está rodando e a qualquer momento ela vai me destruir o projeto que Deus tem para mim. Porque eu sou um barro vivo, teimoso, molhado, com vontade, com gosto, com decisão. E nas minhas próprias decisões, um barro pecador. E nas minhas próprias decisões, muitas vezes eu vou destruindo o que Deus está fazendo. Mas, se eu mantiver o meu barro molhado, é segurança e certeza de que o oleiro com facilidade irá moldar o que está sendo feito. Nem que ele precise destruir para fazer de novo, mas o seu coração vai estar quebrantado e amolecido para o que Deus tem a fazer na sua vida. Amém, irmãos? Isso é fácil? Não é. Não é fácil. Nós endurecemos o nosso coração. Quantas vezes? Quantas vezes? E Deus não tem acesso para falar com a gente, para mexer com a gente,
Porque a gente está lá como um barro seco, teimoso, cheio de vontade, com o nosso coração duro. Deus precisou levar o povo para o exílio babilônico durante 70 anos, para que o coração fosse amolecido. E na verdade, meus irmãos, na verdade, Deus desistiu de agir, continua agindo, mas ele desistiu da ideia de que Israel, e teve uma hora que ele pegou e disse, não, vai ser, Israel não quis, Israel não entendeu, e outros povos e outras nações se levantarão. Porque se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Porque se nós não amolecermos o nosso coração, Deus não consegue trabalhar na vida da gente. Ele diz, pastor, Deus não consegue, Deus é Deus. É, mas esse Deus, Ele deu a você a liberdade de ser teimoso. Ele deu a você a liberdade de ficar toda hora destruindo o que Ele está fazendo. E aí ou você fica molinho, sabe, como uma criança que tem o osso mole e que não quebra porque é mole. Sabe, que você fique quebrantado, amolecido diante de Deus. Porque se o teu coração estiver seco, teu barro estiver duro, como é que o oleiro vai trabalhar? O oleiro não vai trabalhar. Porque Deus dá graça aos humildes e Ele resiste aos soberbos. Eu pergunto para você, seu coração, ele está mole ou ele está duro? O seu barro, ele está molhado ou ele está seco pela idolatria, pela autossuficiência? Que nós sejamos um coração amolecido diante do nosso Deus. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça. Pedir ao Tadeu que apague aqui as luzes. E que você se colocasse diante do Senhor agora, fazendo uma oração. Fazendo uma oração. Converse com Deus. Pegue seu coração agora. Converse com o Pai. Deus é o oleiro. Ele pode trabalhar na tua vida. Enquanto você estiver com seu coração amolecido, quebrantado, Deus irá refazer sua vida quantas vezes for preciso. Mas você precisa amolecer seu coração. Se você acha que não tem mais jeito, que teu coração vai estar feito os cacos das portas, da porta dos cacos, clama a Deus por quebrantamento. Tem uma hora que Jeremias chega e diz: coloquem a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Coloca a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Deus não despreza um coração quebrantado e arrependido. Que você seja como um vaso nas mãos do oleiro.